Pai querido que estás nos céus, humildemente na Tua presença estamos aqui nesta tarde de sábado para estudarmos a Tua palavra, entendermos Tua vontade para a nossa vida e aprendermos mais do sonho que o Senhor tem para nós, de nos levar para o céu e nos ter junto do Senhor para vivermos eternamente. Aumenta este anseio, este desejo no nosso coração e derrama o Espírito Santo sobre nós, para que Ele viva em nós. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Nós vamos abrir para perguntas depois, mas eu gostaria de estudar com vocês hoje, à tarde, o último capítulo deste livro, Eventos Finais. Eu quero ler para vocês o último capítulo. Tem o título de Herança dos Santos. Fala sobre o novo céu, fala sobre a nova terra, fala sobre esse sonho que Deus tem para você, e é um sonho que Ele quer colocar no nosso coração também. Quando o Espírito Santo consegue colocar o sonho de Deus na nossa mente, e ele se transforma o nosso sonho, a tal ponto de você viver pensando nisso o tempo todo, o dia todo, a noite toda, quando você acorda, você está pensando nisso. Isso alegra Deus, porque o sonho dele tornou-se o nosso sonho. Os desejos dele se tornam os nossos desejos. As coisas de valores para Deus se tornam coisas de valores para nós. É isso que Deus quer. Nós começamos lendo aqui que a nossa aptidão para o céu, a nossa entrada no céu, ou a nossa idoneidade para o céu, tudo depende de Jesus, da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo e só Cristo e a justiça de Cristo obterão para nós um passaporte para o céu. Não existe coisa como salvação pelas obras. Não existe. O que existe na Bíblia é o julgamento pelas obras. O que existe na Bíblia é a recompensa pelas obras. Isso toda a Bíblia fala. Cada um será recompensado segundo as suas obras. Mas a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé. O passaporte para o céu é Jesus. É o nome que abre as portas do céu. É a senha que você tem que usar para abrir as portas do céu. É o nome Jesus. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação. Mas tanto o nosso título para o céu, como nossa idoneidade para o céu, encontram-se na justiça de Jesus. Não na nossa justiça, que é trapo de imundícia. Para fazermos parte da família do céu, Jesus se tornou membro da família humana, para que nós pudéssemos nos tornar membros da família divina. Melhor do que um título para o mais nobre palácio aqui na terra, é o título para as mansões do céu. Melhor do que uma mansão aqui em Orlando, é uma mansão na nova terra, no novo céu. Fazermos planos para isso. Quando Jesus Cristo descer do céu, em Mateus capítulo 25, verso 34, a Bíblia diz que Jesus vai olhar para o seu povo e dizer: vinde, benditos do meu Pai. Mateus 25, 34. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive preso, eu estive nu. E então ele descreve: vocês me acolheram, vocês me alimentaram, vocês me vestiram, vocês foram me visitar na prisão. O que são essas obras? Obras de amor. Amor desinteressado, amor sendo praticado no momento sem holofotes ligados, no anonimato. Por isso Jesus Cristo diz que quando nós o recebermos em glória, Ele vai nos convidar: vinde benditos do meu Pai, porque quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Quem tem Cristo no coração é uma pessoa caridosa. Ninguém é caridoso para ter Cristo. Todos que são caridosos é porque têm Jesus no coração. Nosso sonho é o céu. Jesus tem exposto o céu e apresenta a glória do céu diante do nosso olhar,
para que a eternidade não seja omitida das nossas cogitações, que o céu se torne parte da nossa conversação. Tendo em vista as realidades eternas, cultivaremos habitualmente pensamentos da presença de Deus na nossa vida. Isso será um escudo contra a incursão do inimigo, dará força e certeza e nos elevará acima do temor. Respirando a atmosfera celestial, não absorveremos o ar viciado do mundo. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Aqui nesses dois capítulos de Apocalipse, Deus descreve a nova terra, o novo céu, de uma forma que desperta em você e em mim gosto e desejo de estarmos lá. Ele deu tantos detalhes aqui no capítulo 21, no capítulo 22, para acender esse fogo, esta paixão nossa pelo novo céu, pela nova terra. O grande mestre dá ao ser humano uma visão do mundo futuro. Ele o traz com seus atraentes bens ao nosso alcance. Motivos mais fortes para estarmos no céu. Quais são os motivos mais fortes para estarmos no céu? Os motivos mais poderosos são estes: a grandiosa recompensa de fazer bem, as alegrias do céu, a companhia dos anjos. Quem não gostaria de ter a companhia dos anjos de forma visível? Quem não gostaria de ver o seu anjo da guarda? Essa é uma alegria que vamos ter no céu. A comunhão e o amor de Deus, o Pai, o seu Filho, Jesus Cristo, o enobrecimento e a extensão de todas as nossas forças através da eternidade, sabendo que vamos estar nos desenvolvendo, nos fortalecendo e crescendo em conhecimento por toda a eternidade. Não seria tudo isso um grande motivo para que desejássemos consagrar nosso coração em amorável serviço ao nosso Criador e Redentor? Precisa mais algum motivo para nos alimentar esse desejo de irmos para o céu? Mas teremos novos céus e nova terra. João viu isso em santa visão e disse, Apocalipse 21, verso 3. Abra sua Bíblia. Apocalipse 21, verso 3. João falou, aliás, Deus falou para João. João ouviu a voz de Deus. Verso 3 do capítulo 21. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Queridos, a Bíblia fala do tabernáculo do deserto, que Moisés construiu. A Bíblia fala do templo de Salomão, que Salomão construiu. A Bíblia fala do templo de Herodes, que Herodes construiu. Levou 40 anos fazendo isso. Mas, queridos, tudo isso era passageiro e era simbólico do templo de Deus. E o templo de Deus é a Nova Jerusalém. Por isso que quando João viu a Nova Jerusalém, Deus falou, eis aí o quê? O tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Muitos pensam que vão morar dentro da Nova Jerusalém. Ninguém mora aqui, não é? Isso aqui é a casa de Deus, tá certo? Cada um mora na sua casa. Mas vem louvar a Deus porque é a casa de Deus. A Nova Jerusalém é a casa de Deus, onde está o trono de Deus, onde iremos adorar a Deus. Lá em Isaías 66, verso 22, 23, diz que de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, veremos todos nós adorar a Deus. Onde Deus está, a Nova Jerusalém. Amém. É a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus. Nós vamos morar em toda a extensão da terra. A nova terra vai ser povoada todinha, sendo dividida em 12 grandes países. 12 supernações estarão formando a nova terra. E em cada uma destas supernações existirá um líder, um rei. Por isso a Bíblia fala dos reis da terra. Capítulo 21 fala que os reis da terra, na nova terra, trarão suas honras a Jesus. Capítulo 21 e o verso
Vamos ler aqui, capítulo 21, verso 23 e 24. Capítulo 21, verso 23 e 24. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não há trevas, porque Deus é a glória da cidade. Amém. A luz do sol não é nada em comparação com a glória de Deus. E a glória de Deus ilumina a cidade. E agora vejam o verso 24. E as nações andarão à sua luz. Que nações? Quantas? Quantas representadas pelos portões da cidade? Quantos portões tem a cidade? 12 portões. Cada portão é para um país. Cada portão é para uma nação. São 12 nações representadas pelos 12 filhos de Jacó. Só Dan não está lá. Dan ficou de fora. Por quê? Mexeriqueiro. Traiçoeiro. Quando Dan é descrito na Bíblia, é descrito como aquele que, como a serpente, fica esperando o cavaleiro passar para dar o bote por trás. É a pessoa falsa que sorri pela sua frente e te apunhala pelas costas. Quem for da tribo de Dan, caia fora, porque senão você vai cair fora do céu. Nosso linguajar tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Temos que ser transparentes, sinceros. Por isso, queridos, Deus vai dividir a nova terra em 12 grandes nações. Cada portão da cidade da Nova Jerusalém é para uma nação. Cada uma terá o seu lugar dentro da Nova Jerusalém para adorar o Senhor. Não é cada um entrando do jeito que quer, sentando onde quer. Não, Deus estabelece. Lembram de como o povo de Israel se acampava no Antigo Testamento? Não era cada um pegando a sua bandeira e falar, agora eu vou ficar lá. Não, eu não gostei desse lugar, eu vou para lá. Quando o povo de Israel acampava, Deus já disse, tribo tal aqui, tribo tal ali, as bandeiras estão aqui, não é? E debaixo de cada bandeira, representando a tribo, o povo se acampava. Bem ao redor do santuário, ficava a tribo de Levi. A tribo de Levi ficava o mais próximo do santuário. A tribo sacerdotal, que cuidava das coisas espirituais. A nova terra também. A nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com seu povo, e a terra toda será dividida em 12 grandes nações. E aqui diz que existirão reis, vejam aí o verso 24, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra, quantos reis? 12. E quem é o rei destes reis? É aí que eu entendi. Foi somente aí que eu consegui entender o título de Cristo, Rei dos Reis. Sempre quando eu via e lia sobre Rei dos Reis, eu pensava no rei, na rainha da Inglaterra, no rei daqui ou do rei dali, e que Jesus era superior a todos eles. Não, irmãos. Deus não está nem pensando nesses reis, que para Deus não são reis coisa nenhuma. Deus está pensando nos reis da nova terra. Jesus é o rei dos 12 reis. Por isso diz aqui que os reis da terra trarão para a Nova Jerusalém, a sua glória e a sua honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Há pessoas que dizem, viu, não vamos ter noite na nova terra. Não, irmãos, vamos ter noite e dia. Nascer do sol e pôr do sol, não na Nova Jerusalém, porque onde está Deus não há trevas, mas vamos ter o nascer e o pôr do sol em toda a extensão da terra. Por isso nós vamos saber quando é sábado, e por isso vamos estar ali, conforme Isaías 66, verso 22, vamos estar de sábado em sábado, adorando ao Senhor. Assim foi no Jardim do Éden, antes do pecado. Portanto, queridos, Jesus está tentando despertar em você e em mim vontade, sonho, colocando água na nossa boca, fazendo com que desperte este desejo, este anseio de nos preparar para o céu. O céu parece uma coisa tão abstrata, mas Jesus torna o céu real, porque Ele é real, e Ele está lá. Ele você poderá abraçar. Você poderá abraçar o Pai. Motivos mais fortes não existem.
Que fonte de alegria para os discípulos foi saber que tinham tal amigo no céu, chamado Jesus, para interceder em seu favor. Por meio da visível ascensão de Jesus para o céu, foram alterados todos os conceitos e expectativas dos discípulos que eles tinham do céu. Anteriormente, os pensamentos se haviam demorado no céu como sendo uma região de espaço ilimitado, habitada por espíritos sem substância. Mas desse momento em diante, quando Jesus subiu para o céu passou a ser relacionado com Jesus, a quem haviam amado, reverenciado, abraçado, conversado, viajado e quem haviam tocado, até mesmo no seu corpo ressuscitado. Passaram a considerar o céu como seu futuro lar, onde seu amoroso Redentor estava preparando mansões para eles. E é assim para você e para mim. Este é o céu que a Bíblia fala. É um lugar gostoso, a nova terra. Na terra, renovados, redimidos, se empenharão em ocupações e prazeres que levaram felicidade para Adão e Eva. Não é uma vida ociosa a nova terra. Não é ficar sem fazer nada. Deus é inimigo de ficar sem fazer nada. Dizem que o homem tem uma caixinha na cabeça, que é a caixinha do nada, né? Por isso você pergunta para alguns homens, o que está fazendo? A mulher pergunta para o marido, o que está fazendo? Nada. A mulher não consegue ficar sem fazer nada, né? Mas há homens que conseguem ficar horas e horas, né, com a vara ali, né? Pensando em nada, né? Com a vara ali. Mesmo quando não tem peixe, né? Pensando em nada. Quando estão na frente de uma televisão, o que está fazendo? Nada. Só passando de canal a canal. Queridos, Deus não quer que nossa mente tenha caixa do nada, não. No céu e na nova terra nós vamos ter ocupações. Não canseira, não enfado, não estresse, mas assim como Adão e Eva, diz aqui, olha, na terra renovados, redimidos se empenharão em ocupações e prazeres que levaram felicidade para Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica entre o jardim e o campo. A serva de Deus disse que numa visão, ela viu os filhos de Deus voltando do campo e entrando nas suas casas, depondo sobre uma prateleira a sua coroa de ouro. Quando eles vieram do campo, entraram em casa e depuseram a coroa de ouro ali numa prateleira. A serva de Deus teve a visão e ela diz: vi a extraordinária amabilidade e glória de Jesus. Eu ainda não consegui ver o rosto de Jesus no sonho. Eu já tive um sonho do céu. Sonhei com o céu. E consegui ver muitas coisas lindas no céu. Mas eu não consegui ver o rosto de Jesus. Ellen White, na visão que ela teve, ela conseguiu ver o rosto de Jesus. Vi a extraordinária amabilidade e glória de Jesus. Seu semblante era mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Seu manto era mais alvo do que o branco mais claro. Como posso descrever as glórias do céu e os belos anjos cantando e tocando suas harpas de 10 cordas? Quantas cordas? 10 cordas. Queridos, depois que você contempla o rosto de Jesus, nada mais neste mundo tem atração para você. Nada mais neste mundo. As maravilhosas coisas que vi ali, não as posso descrever. Se eu pudesse falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. A linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do céu. Por mais que a serva de Deus tentasse traduzir em palavras humanas o que ela viu no céu, não dá para traduzir. Assim como o profeta João também, o profeta João viu seres querubins, anjos querubins, que tinham 6 asas, tinham um rosto para a direita, para a esquerda, um rosto para frente, um rosto para trás. Ele viu como sendo 4 rostos, porque ele não sabe descrever o que realmente ele viu. Ele diz como se tivessem 4 rostos. E nunca dão as costas para Deus. De qualquer lado que eles andam, eles estão de frente para Deus.
Mas o que é isso? É uma linguagem humana falha, limitada, tentando descrever o quê? O mundo espiritual, que vai além da imaginação. Por isso, esta filha de Deus, tentando descrever o que ela viu, ela disse: a linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do céu. Quando vocês leem Ezequiel capítulo 1, parece que estão lendo sobre um descovador. Já leram Ezequiel capítulo 1, que descreve o trono de Deus? Eu me lembro de um programa de televisão que eu estava assistindo, onde as pessoas faziam perguntas, um programa antigo, não é? Os novos não conheceram esse programa, o título do programa era O Céu é o Limite. Tinha no Brasil. E a pessoa estava respondendo perguntas da Bíblia, e perguntaram para ela, onde a Bíblia faz uma descrição que se assemelha à descrição de um descovador. A pessoa respondeu em cima, Ezequiel capítulo 1, quando descreve o trono de Deus, onde as rodas giram, são rodas vivas, que quando giram, dizem glória, aleluia. Rodas que não são rodas, irmãos, são seres vivos, e que iam, levantavam e baixavam, se movimentavam. O trono de Deus está cercado de seres, criaturas vivas, querubins e serafins, com 6 asas, com 4 rostos, com 4 asas, enfim, coisas que vão além da nossa imaginação. Falando sobre a nova terra, a serva de Deus diz: ali vi a árvore da vida, o trono de Deus. Do trono provia um rio puro de água cristalina, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. A árvore da vida está de um lado e do outro lado, como se fossem 2 árvores, mas elas se juntam no meio, e aí ela viu que era uma árvore só. De um lado do rio havia um tronco da árvore e do outro lado oposto, ambos de ouro puro e transparente. Será que o tronco da árvore era de ouro puro e transparente? Ela viu como se fosse de ouro puro e transparente, porque a linguagem humana não consegue o quê? Descrever do que é o tronco da árvore. A princípio pensei que vi 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro e prata. Como é que ela conseguiu descrever o fruto da árvore da vida? Como tivesse um aspecto de ouro e prata. Mas na realidade, não é ouro e não é prata. É um aspecto de ouro e de prata. Ali as extensas planícies se alternam com colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos cumes. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, na visão, apanhou uma flor e exclamei: elas nunca murcharão, porque as flores não se murcham. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente eles nos acompanharam. Caminhar tendo como companhia quem? O leão, o leopardo, o tigre. Dali entramos num bosque, não como os bosques escuros que aqui temos, não, mas era um bosque claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um lado para o outro, e todos exclamamos: moraremos com segurança sozinhos e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do monte de Sião. Estava ali sobre o monte, o belo monte Sião, um belo templo. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira, a figueira, curvada ao peso dos seus figos maduros, embelezavam aquele local. Vi uma mesa pura
de prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo, nossos olhares podiam alcançá-la todinha. Vi o fruto da árvore da vida na mesa, o maná ali estava, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Qual foi a resposta? Ainda não. Ellen White diz: eu pedi para o anjo para não voltar do céu. Era tão linda a descrição, era tudo muito lindo, e eu pedi para não voltar mais para a terra, para esse lugar escuro. E o anjo disse: você tem que voltar, para contar para os outros o quê? Aquilo que você está vendo. Você tem que voltar. Falando da ressurreição, todos vão sair do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram, mas não com as mesmas doenças, não com a velhice, porque velhice é resultado do pecado, né? Calvície, cabelo branco, rugas, tudo isso é resultado do pecado. Tudo isso vai desaparecer. Vamos ressuscitar no vigor da mocidade, no vigor da juventude. Todos saem do túmulo com a mesma estatura. Quem é baixinho, ressuscita baixinho. Vamos crescer a estatura de Adão e Eva. Ao longo dos 1000 anos que vamos passar no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que nós vamos passar 1000 anos no céu. E vamos poder crescer a estatura de Adão e Eva. Adão, que está em pé da multidão dos ressuscitados, é de grande estatura e formas majestosas, porém menor do que o Filho de Deus. Jesus é maior do que Adão. O segundo Adão chama-se Jesus, e ele é maior do que o primeiro Adão, por quem entrou o pecado. Adão apresenta assinalado contraste com as gerações posteriores. Por quê? Porque vai decrescendo, né? Vamos diminuindo em estatura. E ele vai ver a nossa geração tão baixinha em comparação com a daquele tempo, e vai pensar: o que aconteceu com essa minha descendência, né? Mas nós vamos crescer a estatura de Adão e de Eva. Aqui diz: todos saem do túmulo com a vivacidade e o vigor de eterna juventude, restabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido. Os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Isso está no livro Grande Conflito, na página dos 644 e 645. Há pessoas que perguntam: e o casamento vai existir no novo céu e na nova terra? Vejam o que Deus diz. Jesus falou, não é, que no céu seremos como os anjos que não se casam e nem se dão em casamento. Jesus já deu esta resposta. Jesus ergueu o véu da vida futura. Na ressurreição, disse ele: nem casam e nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Há pessoas que expressam a crença de que haverá casamento e nascimentos de criança na nova terra. Os que creem nas Escrituras, porém, não podem admitir tais doutrinas. A doutrina de que nascerão filhos na nova terra não constitui parte da firme palavra da profecia. A terra será povoada pelo povo que for redimido. E as crianças que forem para o céu vão crescer durante os 1000 anos. Na nova terra teremos crianças pelo menos de 1000 anos. As recém-nascidas que forem para o céu na segunda vinda de Jesus vão passar 1000 anos no céu. E então vamos descer para vivermos na nova terra. Junto com a nova Jerusalém vamos descer. Então, as criancinhas, as mais novinhas, terão pelo menos o quê? Os 1000 anos na nova terra. Mas a identidade de cada pessoa é preservada na ressurreição e na nova terra. Conheceremos e seremos conhecidos. É o que diz o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, não é? Que conheceremos e seremos conhecidos. É preservada a identidade na ressurreição. O semblante,
o semblante do Salvador ressuscitado, a maneira de Cristo agir, a sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Por isso o reconheceram quando ele foi ressuscitado. Porém, ele era um pouco diferente. Eles tiveram que focar melhor, não é? A menino dos olhos, né? A retina tinha que ser focada melhor a olharem para Jesus ressuscitado, e aí eles viram que era Jesus. Mas não foi de repente que eles perceberam. Por quê? Jesus, ao morrer, estava desfigurado, e agora ele ressuscitou glorificado. Glorificado. A ressurreição de Jesus é um símbolo da nossa ressurreição. Como Jesus ressuscitou dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos de Jesus reconheceram a ele. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade. Qual é a identidade que identifica você? Não é a cor, não é o cabelo, é o nosso caráter. O nosso caráter é a nossa identidade. E o caráter é a colheita desta vida. Nós não levamos nada desta terra, a não ser o nosso caráter, que será preservado por toda a eternidade. Você é responsável pelo caráter que você tem, porque você é que está construindo o seu caráter. E se você pedir para Jesus ajuda para construir o seu caráter, Jesus diz: eu vou te ajudar. Sabe como é que eu vou te ajudar? Eu vou começar a transmitir para você o meu caráter. Eu vou começar a passar para você os meus traços de caráter. Quais? Aqueles que estão no fruto do Espírito Santo. Aqueles traços de caráter que estão no fruto do Espírito Santo, quais são eles? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Eu vou passar para você estes traços do meu caráter, porque eu quero que você reflita o meu caráter por toda a eternidade. Queridos, o Espírito Santo passará, comunicará para você o caráter de Jesus, se você quiser e pedir todos os dias, todas as manhãs. E você deixará de falar: eu sou assim, eu sou assado. Eu nasci assim, esse é o meu jeito. Você para de falar isso. Você tem vergonha de falar isso, porque você fala de outra forma. Eu sou como Jesus quer que eu seja. Qual é o seu temperamento? O meu temperamento, que eu nasci fisicamente, é um. Mas o meu temperamento hoje é outro, porque eu estou pedindo para Jesus me dar do temperamento dele. Amém. Então as reações começam a ser diferentes. Quem tem pavio curto vai sendo mudado. Quem não tem nem pavio também vai sendo mudado. Porque João era de pavio curto, filho do trovão, gostava de matar, de cortar a cabeça, como Pedro, não é? Mas João se tornou conhecido como o quê? O discípulo amado. Como? O filho do trovão. Moisés era um homem nervoso. Não podia haver injustiça, que queria fazer justiça com a própria mão, e fez justiça com a própria mão, matando um egípcio. Mas se tornou o homem mais manso da terra. Abraão, então, tinha aquela tendência de mentir. Sempre estava mentindo. Duas caras. Mas se tornou o pai da fé. Elias, um covarde que fugiu de uma mulher. Jezabel falou, não é? Vou te matar. E ele fugiu. Quero morrer, Senhor. Não quero mais viver, quero morrer. Fugindo de Jezabel. Mas se tornou o quê? O profeta mais corajoso que a Bíblia apresenta. Amém. Quem muda o caráter, irmãos? Deus muda o nosso caráter. Muda o caráter do violento, do nervoso, do preguiçoso, muda o caráter do mentiroso, muda o caráter do... Todo e qualquer tipo de caráter pode ser mudado com a permissão sua e minha. O Espírito Santo transformará o nosso caráter à semelhança do de Jesus. A nossa identidade será o nosso caráter. Ao ressurgirem as criancinhas imortais, imediatamente seguirão caminho voando. Como? Não sei.
seguirão caminho voando para os braços maternos. Na visão, as criancinhas tinham asas. Reencontrar-se-ão para nunca mais se separarem. Muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em regra, as criancinhas que forem para o céu é porque tem sua mãe ali. Mas tem exceções. Existirão criancinhas no céu cujas mães não estarão ali. Quem sabe a avó vai estar ali. Quem sabe uma tia que orou, que jejuou, que intercedeu pela criança. Quem sabe uma avó, uma tia, ou uma própria amiga da família, que os pais não levavam a criança para a igreja, mas esta pessoa passava lá, pegava a criança e levava, ensinava de Jesus. Então, meus queridos, nós vamos ter crianças cujas mães não estão ali. Em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Não, porque a mãe não está ali. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Alguns têm perguntado se os filhinhos, mesmo dos filhos dos pais que creem, dos cristãos, pais cristãos, hão de ser salvos. Será que vão ser salvos? Os filhos pequenos de pais cristãos? Sim. Sim. Respondo que a fé dos pais que creem, presta atenção nisso. Respondo que a fé dos pais que creem protege os filhos. Amém. A fé dos pais que creem protege os filhos. A fidelidade do pai e da mãe traz bênção e proteção para os filhos. Deus não vai permitir que seu filho se perca. Se ele for uma criança que você faz a decisão por ele, a sua decisão é válida para a criança. Se os nossos filhos estão grandes e fazem decisão por si mesmos, eles tomaram a decisão do pai e da mãe, não tem mais valor para eles, já cresceram. Mas mesmo assim, se o pai jejua e ora pela salvação de um filho afastado, de um filho que não quer saber de Jesus, como hoje o nosso amigo Batalha falou, ore pela minha filha, porque ela precisa aceitar a Jesus. E eu quero que ela vá para o céu. Eu quero que ela vá para o céu. Queridos, quando nós como pais oramos pelos nossos filhos, jejuamos pelos nossos filhos, mesmo que você morra e aquele filho ainda não voltou para Jesus, entenda que um dia ele vai voltar para Jesus. Amém. Jesus não vai deixar a sua oração morrer. Amém. Pessoas morrem, orações não morrem. Amém. Pessoas morrem, orações não morrem. Eles vão se converter pelo poder do Espírito Santo depois da sua morte. Você vai encontrá-los no céu. Não podemos dizer se todos os filhos de pais descrentes serão salvos, porque Deus não tornou conhecido o seu propósito a respeito desse assunto. E convém que o deixemos onde Deus o deixou e que não nos demoremos em assuntos que não foram elucidados na palavra de Deus. Agora, homenagem às mães. Será que haverá uma homenagem às mães no novo céu? Filhos que receberem a coroa das mãos de Jesus, antes de colocarem a coroa na cabeça, correrão para as suas mães e se ajoelharão e dirão o quê? Apontando para a mãe, dirão, ela fez tudo quanto pôde para me salvar. Sou mediante a graça de Deus. Ela fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães, cujos esforços ganharam os filhos para Jesus. Eu me lembro da minha mãe, ela está viva, com 86 anos. Eu me lembro a garra, o heroísmo dela, de me levar para Jesus, de querer a minha salvação, de me dedicar para ser pastor. Fui dedicado para ser pastor quando nasci. Estava doente, estava para morrer, e minha mãe fez um voto para Deus. Senhor, se o Senhor curar esta criança, ela pertence ao Senhor, ela será teu, vai ser um pastor. Amém. E eu vou dar-lhe o nome de Samuel, porque ele será teu. E Deus me curou. E à medida que eu fui crescendo, ela não se cansava de falar, você foi dado para Jesus.
Eu não entendia muito bem isso. Quando cheguei na idade da adolescência, aquilo me intrigava. E ela disse: você agora vai para o colégio internato, porque você vai ser pastor. Mas eu não queria ir para o internato, eu queria ficar na minha cidade. Meus primos tinham uma banda e tocavam nos bailes, tocavam nos carnavais. E eu queria estar com os meus primos que não eram adventistas. Ela disse: não, você vai para o colégio. Eu não vou, você vai. E ela me agarrou e levou para Curitiba e me colocou no colégio. Determinação. Eu me lembro que eu entrei para o colégio internato no IAP, Curitiba, no mês de abril de 1967. Fevereiro de 1967. Em abril de 67 eu fui expulso. Minha mãe chegou para me visitar numa sexta-feira, veio do interior para me visitar no colégio. Quando o diretor chamou-a no escritório dele, disse: o seu filho pode ser levado embora. Eu disse uma palavra que não deveria falar para uma pessoa dentro da sala de aula. Não xinguei, mas também não foi uma palavra agradável. E o professor me mandou para fora da sala e o diretor disse: você pode ir embora. Naquela noite, quando o diretor foi levá-la de carro até a casa da minha tia, no centro de Curitiba, a minha mãe foi chorando. Eram mais de 20 quilômetros. Minha mãe foi chorando o tempo todo no carro do diretor. E ela dizia: o senhor tem que dar uma oportunidade para esse menino. Porque ele, quando nasceu, eu dei ele para Jesus, para ser um pastor. E eu fiz tudo o que pude para trazê-lo aqui e colocá-lo nesse colégio. E agora o senhor está mandando ele embora. Se ele se perder, a culpa é sua. Irmãos, isso foi na ida. Minha mãe chorando na ida, no trajeto até a casa da minha tia. Era um sábado à noite, ele voltou para o colégio e tomou outra decisão. Vamos dar mais uma chance para o Samuel. Graças a Deus, uma segunda chance. Por isso, eu permaneci nos braços de Jesus. Queridos, mães determinadas de querer salvar um filho, custe o que custar. Custe o que custar. Você, se tiver essa determinação para salvar os seus filhos, você vai salvar os seus filhos. Por isso, estas mães, aqui diz: os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus. Quando os portais daquela linda cidade, lá do alto, forem abertos, e nela entrarem as hostes que observam a verdade, coroas de glória lhes serão colocadas sobre a cabeça, e eles atribuirão a Deus a honra, glória e majestade. E naquela ocasião alguns se aproximarão de nós dizendo: não fossem as palavras que você me proferiu bondosamente naquele dia, não fossem suas lágrimas derramadas naquele dia, suas súplicas e diligentes esforços, eu nunca teria visto o rei na sua formosura. Pessoas virão até você dizendo: foi por causa da sua oração, foi por causa daquele conselho que você me deu, que eu estou aqui. Queridos, há pessoas que vão estar no céu e que você não sabe que você foi a causa da salvação delas. Você não percebeu isso. Porque você falou de Jesus, apresentou a palavra de Deus para elas e nunca mais se viram. Nunca mais tiveram notícias. E você vai encontrar no céu pessoas que vão dizer: você não está me conhecendo? Porque você vai ver as pessoas no vigor da sua juventude. Eu falei: eu sou fulano. Eu estou aqui por causa da sua palavra. Queridos, não existe maior recompensa do que esta. Quem deseja ser santo, queridos, diz aqui, quem deseja ser santo no céu, precisa ser santo primeiro na terra. Amém. Você tem que pedir e clamar por santidade. Os traços de caráter cultivados na vida não serão modificados na morte e nem na ressurreição.
Os traços de caráter não mudam na hora que você morre e nem na hora que você ressuscita. Quando você morre, o seu caráter fica selado do jeito que você morreu, amando a Jesus ou odiando a Jesus. E você ressuscita com as mesmas tendências de amar a Jesus ou odiar a Jesus. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestamos em nosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter nosso na sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada hoje. Hoje. Não amanhã. Se você tiver que pedir perdão, é hoje. Se você tiver que fazer um telefonema para alguém pedindo desculpas, é hoje. Se você tem que dizer para alguém que você ama, é hoje. Nunca deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Só pertence a você o dia que se chama hoje. Precisamos nos arrepender dos nossos defeitos de caráter. Precisamos vencê-los pela graça de Cristo, em vez de ficarmos desculpando os nossos defeitos, dizendo, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, esse é o meu temperamento. Temos que ter vergonha de tais argumentos e confessar os nossos pecados e pedir perdão. Amém. Pela graça de Cristo, formarmos um caráter simétrico, semelhante ao dele. A paz e a harmonia das cortes celestiais não poderão ser perturbadas pela presença de alguém que seja rude ou indelicado. Imaginem só se Deus leva um rude e um indelicado para o céu, que vai pisando em cima dos outros, passando por cima dos outros, e não pede desculpa. Deus não leva, porque o pecado iria acontecer de novo, e não vai acontecer de novo, irmãos. Não vai acontecer. Por isso Deus não vai levar pessoas que sejam rudes ou indelicadas. E não diga, mas esse é o meu jeito, eu sou rude mesmo. Mas esse não é o jeito de Jesus. Quem vai para o céu são pessoas que têm o jeito de Jesus. Não haverá tentação. Aqui, quando você lê o Apocalipse 21, 22, descrevendo o novo céu e a nova terra, fala que há a árvore da vida, mas não fala da árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque não haverá a árvore da ciência do bem e do mal. Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá oportunidade para a tentação. O teste é agora, aqui, nesta vida. Não haverá ali tentador. Por quê? Satanás estará morto. Satanás vai ser queimado. Nem possibilidade para o mal. Ouvi aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos ressoando como 10 milhares de instrumentos musicais, porque não mais deveriam ser molestados e tentados por Satanás. Muitos acreditam que o mal, Satanás, é eterno. A Bíblia diz que não é eterno. Satanás não é eterno. Existia o Lúcifer, mas o Lúcifer se tornou Satanás. O pecado nasceu nele e vai morrer com ele. O bem é eterno, o mal não é eterno. O mal teve um começo e vai ter um fim. Louvado seja Deus por isso. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e com o Filho. Nós vamos conversar com o Pai, vamos conversar com o Filho. E há pessoas que perguntam, e com o Espírito Santo, não? Não sabemos, irmãos. Não sabemos. Há pessoas que me perguntam, pastor, a Bíblia fala que existe lá o trono do Pai e o trono do Filho. E o trono do Espírito Santo? Queridos, nós não discutimos aquilo que a Bíblia não explica. Nós cremos no Espírito Santo. Mas há mistérios que nós só vamos entender aonde? No céu. A Bíblia não nos dá a conhecer estes detalhes. Mas aqui diz, o povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Agora vemos por espelho, como um enigma. Contemplamos a imagem de Deus refletida como em espelho nas obras da natureza e em seu trato com os seres humanos. Mas então o conheceremos face a face, sem um véu protetor de separação. Você vai poder ver
Jesus. Onde está Cristo, ali é o céu. O céu não seria céu para os que amam a Cristo se ele não estivesse ali. A pessoa mais importante no céu é Jesus. Lançaremos aos pés do Redentor as coroas que nos colocou na cabeça, e tocando nossas harpas de ouro, daremos louvor e ação de graças àquele que está sentado no trono. Você vai poder conversar com seu anjo da guarda. Vejam este pensamento. Que maravilha será entreter conversa com um anjo que foi o seu guardador desde os seus primeiros momentos. Você tem o seu anjo da guarda. Deus me deu o privilégio de ver o meu anjo da guarda 2 vezes. Amém. Quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu já tenho pedido a Deus para ver mais vezes, mas nunca mais pude vê-lo. Mas 2 vezes eu pude ver. Queridos, você vai poder conversar com o seu anjo da guarda. E aqui diz, olha: aquele que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia do perigo, aquele que o protegeu no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição. Você vai poder aprender dele a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celestial em toda a obra em favor da humanidade. De que perigos visíveis e invisíveis temos sido protegidos mediante a intervenção de anjos? Nós nem percebemos muitas vezes que fomos libertos da morte, porque nem vimos a morte, mas a morte passou pertinho. E naquele dia você poderá conversar com seu anjo e ouvir dele. Nós vamos estudar, e a nossa mente vai crescer no conhecimento da ciência da salvação. Que campo se abrirá ao nosso estudo? Ali o estudante da ciência poderá ler os relatórios da criação, sem divisar com coisa alguma que recorde a lei do mal. Poderá escutar a melodia das vozes da natureza e não perceberá nenhuma nota de lamento ou tristeza. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos. Com indizível deleite, os filhos de Deus estarão de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber. Através dos séculos infinitos, o tema da redenção ocupará o coração, a mente e a língua dos remidos. Qual é o tema da discussão? No céu, a redenção, a morte de Cristo, a encarnação de Jesus, tornando-se homem. Como é que Deus se tornou homem? É um mistério. Vamos estudar isto. A história do início do pecado. Como Lúcifer se rebelou, sendo perfeito? Eu não tenho resposta, você não tem, a Bíblia não explica. A Bíblia só fala que o anjo perfeito, chamado Lúcifer, se rebelou. Mas nós vamos poder estudar isso na eternidade, a história do início do pecado. O véu que se interpõe entre o mundo visível e o invisível será removido, e serão reveladas coisas maravilhosas. Nosso Redentor Jesus permanecerá com os sinais da crucifixão para sempre. Eternamente os sinais nas mãos, nos pés, no lado, na fronte. Quando você olha para Jesus, você poderá perguntar, por que ele não faz uma plástica? Intencionalmente, ele conserva os sinais nas mãos, nos pés, no lado, e os sinais da coroa de espinho. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estarão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Existe uma profecia na Bíblia que diz que quando Jesus levanta as suas mãos, raios surgem das mãos de Jesus. Ali nos sinais dos cravos ali está a força do seu poder. Ali surgem raios. Ali está, porque Jesus é o nosso Senhor e Rei. Todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Onde para nós havia somente confusão e decepção, Deus vai explicar. Mostrar o propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Ali Jesus nos guiará ao longo das vivas correntes que fluem do trono de Deus. Há no plano da redenção mistérios. A humilhação do Filho de Deus, o ser achado em forma de homem, nós vamos estudar.
Queridos, a encarnação de Cristo é um mistério, como ele tinha duas naturezas, divina e humana. Ele era Deus, ele era homem. Isso é um mistério. Não tem explicação. Nós vamos estudar no novo céu e na nova terra. E agora eu termino, queridos, lendo aqui. Por mais que avancemos no conhecimento da sabedoria e do poder de Deus, há sempre um infinito para além. Nunca vamos esgotar. Vamos sempre estar crescendo no conhecimento. A língua não o pode exprimir, nem a pena é capaz de o descrever. Pode-se meditar nele todos os dias da nossa vida. Pode-se esquadrinhar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Mas o amor de Deus vai além. Ninguém consegue alcançar a extensão da altura, da profundidade, da largura do amor de Deus. Tão grande é o amor de Deus. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro estará purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Para todo sempre. É assim que termina o livro O Grande Conflito, dizendo: Deus é amor. Ele ama você. E porque Ele nos ama, estamos salvos em Jesus. Que Deus inflame você com esta esperança do novo céu e da nova terra. Que essa seja a razão da nossa vida aqui. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém.